hoje esse tema que a gente não tinha falado ainda, que era do sistema nervoso. Deixa eu só enviar o link aqui. Parasimpático. Qualquer dúvida, vocês podem estar me interrompendo, mandando mensagem, ligando o microfone. E ao longo que eu for explicando, eu vou trazendo algumas questões também, principalmente questão aberta, que ela cobrou desse tema, tá bom? Vocês podem me interromper qualquer coisa, fica à vontade. Primeiro, a gente vai revisar um pouquinho disso aqui, que eu até expliquei na última monitoria, mas acho que vale a pena lembrar, que seria essa divisão, tanto do sistema nervoso autônomo, quanto do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso autônomo é aquele que vai estar regulando as funções diárias do corpo, as funções vitais. Deixa eu só permitir aqui. Já o sistema nervoso somático, ele está envolvido no controle voluntário do músculo esquelético. Então, primeiro a gente vai ter essa divisão de sistema nervoso autônomo com sistema nervoso somático. O somático relacionado ao controle voluntário do músculo esquelético e o autônomo a todas as funções gerais do organismo. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a gente vai ter neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares. Os pré-ganglionares, eles sempre vão liberar acetilcolina. Todos eles vão liberar acetilcolina na fenda sináptica. E a acetilcolina vai ser o que a gente vai relembrar hoje, como que ela é, como que é a liberação dela, como que é a produção e a degradação. Já as fibras pós-ganglionares, elas vão ter a subdivisão, tanto simpático quanto parasimpático. O simpático, ele libera principalmente noradrenalina, mas ela também pode liberar acetilcolina, que vai ser o caso do simpático nervando adrenal, a suprarrenal. Já o parasimpático, que é o foco da nossa monitoria hoje, ela sempre vai liberar acetilcolina. Então, a gente vai ter, primeiro, fibras pré-ganglionares liberando acetilcolina, agindo no receptor nicotínico, e depois o parasimpático libera acetilcolina novamente e age no receptor muscarínico. Já o sistema nervoso somático, ele é uma fibra só, vocês estão vendo? Não vai ter essa divisão em pré-ganglionar e pós-ganglionar. É uma única fibra que sai do sistema nervoso central e inerva diretamente o músculo esquelético. E aí aqui a gente tem a acetilcolina agindo no receptor nicotínico. Até aí ok, né? Então, primeiro a gente tem que lembrar dessa divisão. Isso aqui vai ser muito importante, que a gente tem que diferenciar quanto que a acetilcolina está agindo no receptor nicotínico, quando a acetilcolina está agindo no receptor muscarínico. Aqui eu coloquei essa divisão aqui de uma forma geral, que fala das ações tanto do simpático quanto do parasimpático. De forma geral, o simpático e o parasimpático, eles vão agir de forma oposta. Quando eu estou no estado basal, no relaxado, o sistema parasimpático vai predominar. Quando eu estou na situação de luta ou fuga, o simpático é que vai atuar, fazendo taquicardia, fazendo aumento da aceleração da frequência cardíaca. E aqui eu coloquei só de uma forma geral, mas aqui a gente vai começar a detalhar como que é a atuação do parasimpático. Mas lembrar sempre que eu vou ter o simpático e o parasimpático, cada um age num momento específico. Aqui, a gente tem que lembrar como que acontece essa síntese de acetilcolina. Essa imagem está muito boa, depois vale a pena você revisar. Primeiro, eu vou ter a colina. Essa colina ela vai estar sendo adentrada dentro do neurônio. Quando a colina entra dentro desse neurônio, ela vai sofrer a ação da colina acetiltransferase. Vai ser a primeira enzima que vai atuar. Essa colina acetiltransferase vai juntar a colina com acetil-CoA. Juntando a colina com a acetil-CoA, eu formo a acetilcolina. Só que essa acetilcolina, ela não vai ficar livre. Ela vai ser captada e vai ser armazenada dentro das vesículas. E ela é armazenada dentro da vesícula para ela não ser degradada. Então, ela precisa ficar dentro dessa vesícula. Depois que ela fica armazenada dentro dessa vesícula, para ela agir, que seria ela sendo liberada e atuando no receptor, precisa primeiro de um potencial de ação. O potencial de ação é o que tem nesse cantinho aqui. Então, primeiro eu vou ter um aumento do influxo de cálcio, vai aumentar essa concentração do cálcio intracelular, e a partir
potencial de ação, essas vesículas, elas vão ser fundidas e vão ser liberadas, vão fazer com que o neurotransmissor se libere na fenda sináptica. Então, primeiro tem a acetilcolina armazenada dentro da vesícula. Ah, sim, pode deixar. Vou tentar falar mais devagar. Primeiro eu vou ter a acetilcolina armazenada dentro da vesícula. Depois que a acetilcolina ela é armazenada, eu tenho um potencial de ação, que seria um influxo de cálcio. E quando ocorre esse potencial de ação, a vesícula ela vai se juntar com a membrana e aí sim vai ser liberada a acetilcolina. Até aí, ok. Quando a acetilcolina ela é liberada, o que ela vai fazer? Ela vai agir nos seus receptores. Então, em que local que a acetilcolina age? Ela age tanto em receptores nicotínicos quanto em receptores muscarínicos. No sistema parasimpático, a gente vai focar aqui principalmente nos receptores muscarínicos. Depois que a acetilcolina liga no seu receptor, ela vai sofrer ação de uma segunda enzima, a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela vai degradar essa acetilcolina. Então, aqui eu tenho a acetilcolinesterase degradando, liberando novamente a colina, que vai ser reutilizada depois para a síntese de acetilcolina, e o acetato, que vai ser degradado. Então, aqui a gente tem que lembrar da primeira enzima, que seria a colina-acetiltransferase para a síntese, e a enzima acetilcolinesterase para a degradação. E aí, aqui a gente vai ter algumas influências. O primeiro é a toxina botulínica. Por quê? O que a toxina botulínica faz? Ela inibe ela faz com que a sinaptoprevina seja degradada. Então, o que acontece? Não vai ter a fusão dessa vesícula na membrana do neurônio. Então, se a vesícula ela não é fundida na membrana, eu não tenho liberação de acetilcolina. Então, o Botox, ele proíbe que essa acetilcolina seja liberada na fenda. Se eu não tenho acetilcolina liberada na fenda, eu não vou ter acetilcolina agindo nos seus receptores. Então, o músculo ele vai ficar paralisado. Só que essa toxina botulínica ela vai ter um tempo de ação. Ela vai precisar ser reaplicada posteriormente, porque a ação dela com o tempo vai sendo diminuída. Então, ela precisa ser reaplicada para novamente realizar a sua ação. Então, a principal ação da toxina botulínica é impedir que a acetilcolina seja liberada na fenda sináptica. Até aí, ok, né? Então, aqui a gente vai passar para a segunda parte. Se eu tenho acetilcolina liberada na fenda, eu falei que ela tem que agir nos seus receptores, certo? Então, o nosso foco agora vai ser falar dos receptores muscarínicos. Eu vou ter receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 e M5. Vocês têm que lembrar principalmente da localização de cada um deles. Porque muitas questões que Tessia cobra, ela vai pedir para vocês falarem não só de forma geral, mas falar qual que é o receptor que está sendo ativado. Os principais nossos vão ser M2 e M3. Mas os outros também vão ser importantes. E como que esses receptores vão agir? O M1 e o M3, eles vão se ligar à proteína GQ. A gente vai ter tanto proteína GQ quanto proteína GI. A proteína GQ, ela vai ativar a fosfolipase C, que vai levar à produção de IP3 e de DAG. O IP3, ele vai aumentar o cálcio intracelular. Então, quando eu tenho um aumento de cálcio, eu vou ter tanto a hiperpolarização da célula, eu vou ter um aumento de secreção, eu vou ter um aumento de contração. Então, se eu tenho o M3 fazendo ativação de P3 e aumento de cálcio, que leva à contração, então, todos os locais que o M3 age, ele leva a aumento de contração e de secreção. Aí, essa tabelinha traz que ele age tanto em glândulas quanto no músculo liso do endotélio. Então, ele vai levar uma contração, ele vai levar o aumento de secreção das glândulas sudoríparas, aumento de secreção das glândulas dos brônquios. Já o M2, ele vai se ligar à proteína GI, que é uma proteína inibitória.
Essa proteína GI, ela vai inibir a adenilciclase e vai aumentar a condutância de potássio. Quando eu tenho esse aumento da condutância de potássio, eu tenho a redução da velocidade e força de contração. Então, o M2, ele se liga é acoplado à proteína GI e o M3 à proteína GQ. E onde o M2 ele está localizado? Ele está localizado no coração. Então, a ação que ele exerce no coração é diminuir força e velocidade de contração. Até aí deu para entender, né? Então, a gente tem que lembrar sempre dessa localização, porque se ela colocar um caso clínico de um paciente que está tendo broncoconstrição, você vai ter que explicar que essa broncoconstrição é devido à acetilcolina se ligando ao receptor M3, que vai estar aumentando o cálcio e estimulando a contração. Então, sempre tem que lembrar da localização de cada um desses receptores. E a partir disso, a gente vai ter as ações dos medicamentos, né, na farmacologia de forma principal. Eu vou ter tanto os medicamentos agonistas quanto os antagonistas. Os agonistas, eles vão atuar de uma forma a estimular todos esses receptores. Na maioria das vezes aqui, a gente não vai ter tanta seletividade, igual a gente viu no sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso simpático, eu ainda consigo, às vezes, ser agonista só de beta-1, ser agonista só de alfa-1. Aqui não. Aqui, quando eu sou um agonista muscarínico, na maioria das vezes, estimula tanto o M2 quanto o M3. O M2, igual eu falei, ele vai diminuir a frequência cardíaca, a força de contração arterial, vai diminuir o débito cardíaco. Outra ação que a gente vai ter aqui vai ser a vasodilatação, porque quando eu tenho esse aumento de cálcio, eu estimulo a produção de óxido nítrico. E uma das ações do óxido nítrico é a vasodilatação. Então, essa combinação de redução de débito com vasodilatação pode levar a uma redução da pressão arterial. Já o M3, ele vai fazer broncoconstrição, vai aumentar a constrição do músculo da íris, então ele faz a miose, ele vai aumentar a motilidade do trato gastrointestinal, ele vai reduzir a pressão intraocular. Aí eu coloquei essa tabelinha aqui, que ela está muito boa, porque ela divide a ação em cada órgão. Então, no olho eu vou ter a miose, no coração eu vou ter de redução da contração da frequência cardíaca, no pulmão eu vou ter essa broncoconstrição com aumento de secreção das glândulas. No trato gastrointestinal, além do aumento da motilidade, eu vou ter também um aumento de secreção. Na questão do trato urinário, eu vou ter também um aumento desse tônus do músculo detrusor, então eu vou ter um estímulo para a micção. E nas glândulas gerais, que vai ser um aumento de secreção. Aí, a partir disso, a gente tem que pensar, quando que eu vou usar um agonista, né? Quando que vai ser interessante eu usar um agonista que vai estimular todas essas secreções? Aí eu vou ter esses 3 principais que eu coloquei para vocês, que seria o betanecol, a pilocarpina e a acetilcolina de uma forma geral. Isso aqui é importante porque, às vezes, ela pode colocar só, assim, paciente utilizando betanecol. Vocês têm que saber qual que é esse remédio, qual que é esse fármaco, que ele é um agonista muscarínico, qual que é a ação dele, qual a utilização dele e quais são os efeitos colaterais. Esse betanecol, uma das principais que a gente tem que lembrar aqui, é que ele é um composto que vai estimular, ele vai atuar no trato gastrointestinal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estar aumentando essa motilidade e ele vai ser utilizado no paciente que tem constipação. Porque o paciente que está constipado, o trato gastrointestinal está mais lento. Então, eu preciso aumentar esse trânsito intestinal. Então, é interessante usar um betanecol. Outra utilização que eu coloquei aqui também seria a hipotonia de bexiga, né? Porque ele também vai atuar no sistema detrusor do trato geniturinário. Mas aí qual é o efeito colateral que eu posso ter? Eu posso ter sudorese, salivação, redução da pressão arterial, náusea. Todo o efeito colateral vai ser porque ele não é seletivo só para esses órgãos. Então, ele vai agir também
nas glândulas. Então, pode ter aumento de sudorese e outras que eu falei. A pilocarpina, ela é utilizada no tratamento de glaucoma. Isso aqui é muito importante. Por que a pilocarpina auxilia no tratamento do glaucoma? Porque ele vai reduzir, ela vai estimular, essa miose, vai estimular a contração do músculo ciliar e vai fazer uma redução também da pressão intraocular. Então, quando eu reduzo a pressão intraocular, eu levo uma drenagem do humor aquoso. Então, isso ajuda no paciente que tem glaucoma. Outra utilização aqui também vai ser a acetilcolina, porque por gerar miose, ele pode ser adjuvante em cirurgias oftalmológicas. E sempre os efeitos adversos vai ser aqueles que eu falei com vocês. Redução de pA, broncoconstrição, salivação intensa, sudorese. Já o antagonista muscarínico, ele vai fazer o oposto do agonista. E quando que vai ser interessante utilizar um agonista muscarínico? Se eu tenho um paciente que ele está com muita cólica, vocês concordam que a contração desse músculo dele está muito intensa? Então, eu preciso de um fármaco que reduza essa contração, que é o caso dos antiespasmódicos, porque a escopolamina, ele é o composto ativo do Buscopan. Então, ela vai agir reduzindo essa atividade do trato gastrointestinal, reduzindo as contrações. Outra ação da escopolamina também, ela vai ser usada às vezes em náuseas e vômitos, porque ela vai auxiliar na redução desse trânsito gastrointestinal. Outro interessante que a gente tem que lembrar aqui é o ipratrópio e o tiotrópio. O que eles vão fazer? Se eles são antagonistas muscarínicos, eles vão inibir essa broncoconstrição. Então, vai fazer broncodilatação e também vai reduzir a secreção brônquica. Então, se eu tenho um paciente asmático, o que vocês têm que pensar? Se o paciente está em crise de asma, ele está com uma broncoconstrição muito intensa e esses brônquios estão secretando muito muco. E esse aumento de muco prejudica a respiração. Então, para eu auxiliar nesse quadro, eu dou um antagonista muscarínico que vai fazer a broncodilatação. Outra ação aqui também vai ser da atropina. A atropina, ela vai levar a midríase. Se o agonista leva a miose, o antagonista leva a midríase. Sempre o oposto. Quando eu tenho midríase, eu utilizo essa atropina para dilatar a pupila e para fazer o exame de fundo de olho. Mas o que eu tenho que lembrar aqui? A atropina nem sempre vai poder ser utilizada no paciente que tem glaucoma, porque se eu dilato essa pupila, eu precipito um quadro de glaucoma. Então, o paciente que vai fazer exame de fundo de olho que tem glaucoma, não vai ser interessante eu usar essa atropina. Outro que eu coloquei aqui também seria o Enablex, né, que é a darifenacina, porque ele vai reduzir o tônus do músculo detrusor da bexiga. Quando eu tenho um paciente que tem continência urinária, esse músculo, ele está agindo de forma um pouco descontrolada. Então, o paciente ele não tem o controle dessa micção. Então, eu uso um antagonista para reduzir esse tônus e para auxiliar nessa incontinência. Então, o paciente ele vai conseguir ter um controle melhor dessa micção e não vai estar urinando de forma inadequada, né? E os efeitos adversos desses medicamentos seriam o que a gente está comentando aqui, né? Que seria a xerostomia, que seria esse olho seco, porque se eu antagonizo, eu diminuo a secreção. Então, o olho fica seco, muitas vezes a visão turva, ataque cardíaco, porque eu vou ter aumento da frequência cardíaca, e a constipação também, né? Porque muitas vezes vai reduzir esse tônus. Então, sempre lembrando do efeito oposto de um agonista e de um antagonista. Aí eu coloquei essa questão aqui que eu até mandei para vocês. Primeiro fala que o paciente está usando o Artrane. Aí logo em seguida ela já explica o que é esse medicamento, né? Que é um antagonista muscarínico. Aí coloca duas precauções. Coloca a precaução e a interação. Precaução. Glaucoma em fase inicial pode ser precipitado por drogas de classe Artrane. Interação.
A absorção de outros medicamentos pode ser reduzida quando administrada concomitantemente com o artrane. Aí vai pedir para você justificar tanto a precaução quanto a interação. O que vocês têm que entender aqui? Se eu estou usando um medicamento que é um antagonista muscarínico, ele vai agir tanto em M2 quanto em M3. E é isso que eu falei com vocês. Vocês têm que especificar esses receptores. Não adianta falar só de forma geral. Vai levar uma contração do músculo da íris, vai diminuir a drenagem do humor aquoso. Não. Tem que especificar o receptor. Então, se eu uso antagonista muscarínico, eu vou ter um bloqueio do receptor M3, vou reduzir a ação da acetilcolina no receptor M3, que vai reduzir a contração do músculo liso da íris e vai reduzir a drenagem do humor aquoso. Então, o paciente que usa artrane, ele pode desenvolver, vai precipitar uma crise do paciente que já tem glaucoma. E a interação medicamentosa. Se eu uso um medicamento que ele é antagonista de M3, eu vou ter uma redução da motilidade do trato gastrointestinal. E lá no trato gastrointestinal vai ser onde eu vou ter a maior absorção dos medicamentos. Então, se eu dou um medicamento junto com o artrane, a absorção desse outro medicamento pode ficar prejudicada, porque eu vou ter uma redução dessa motilidade, então a absorção vai ficar mais lenta. Deu para entender isso aí? Então, sempre lembrar do receptor e das possíveis interações. Mudando um pouco de assunto, agora a gente vai falar desse efeito do Viagra. O que a gente tem aqui? A sildenafila é o composto ativo do Viagra. E qual que é a ação deles? Eles são inibidores da fosfodiesterase. Mas primeiro você tem que entender como que acontece esse processo todo. Por isso que eu coloquei essas duas imagens. Primeiro, eu vou ter a acetilcolina se ligando ao receptor M, muscarínico, né, ativando a proteína GQ, que é tudo que eu expliquei para vocês, né, que vai ativar IP3 e DAG e vai levar ao aumento de cálcio. Toda vez que eu tenho esse aumento de cálcio, eu induzo a produção de óxido nítrico. Então, eu tenho a arginina convertendo em citrulina, levando à produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, o que ele faz? Ele ativa a guanilato ciclase. Quando eu ativo a guanilato ciclase, eu tenho GTP convertendo em GMP e vai levar à produção de PKG e diminuição de cálcio. Quando eu reduzo o cálcio, eu tenho relaxamento. Então, o óxido nítrico é a figura central para produzir relaxamento. Eu quero um relaxamento do músculo do corpo cavernoso para aumentar o fluxo sanguíneo local e fazer essa vasodilatação que vai ser benéfica para fazer a ereção. Só que esse processo é todo muito rápido. O GMP cíclico, rapidamente, ele vai ser degradado pela fosfodiesterase. Então, o paciente que ele tem uma disfunção erétil, eu preciso que esse processo de relaxamento seja por um tempo mais prolongado. Então, o que eu vou fazer? Eu dou um inibidor da fosfodiesterase, que ele não vai degradar. Se eu tenho inibição, eu não tenho degradação do GMP cíclico. Então, esse relaxamento vai ser prolongado. Deu para entender isso aqui? Só que a gente tem que lembrar dos efeitos adversos também, né? Principalmente no risco cardiovascular que esse Viagra proporciona para o paciente. Essa questão do Botox eu já comentei com vocês, né? Que seria a degradação das sinaptobrevinas. E aqui eu coloquei essa questão aqui dos anticolinesterásicos. A gente vai ver muitas questões de anticolinesterásicos. O que são os anticolinesterásicos? Eles vão inibir a acetilcolinesterase. Eu até coloquei essa imagem aqui. Se eu inibo a acetilcolinesterase, vocês concordam que a acetilcolina ela vai deixar de ser degradada e vai aumentar ainda mais a quantidade de acetilcolina na fenda. Se eu tenho um aumento de acetilcolina, eu tenho mais acetilcolina ligando aos receptores. Então, eu posso ter acetilcolina ligando tanto em receptor muscarínico quanto em receptor nicotínico. Então, aqui vocês têm que lembrar de todos os receptores que a acetilcolina age.
não só os muscarínicos. E aí, esses inibidores da acetilcolinesterase, eu vou ter 4 tipos deles. Os que vai ter ação curta, ou seja, eles vão inibir, mas eles vão ser de modo reversível. Então, essa hidrólise vai ser reversível, rapidamente volta a agir. O de ação intermediária, que esse tempo de inibição da enzima vai ser maior. O de ação longa, que vai ser ainda maior. E o irreversível, que ele inibe a acetilcolinesterase e não reativa essa enzima. O primeiro que a gente vai falar é o de ação curta. O exemplo seria o hidrofônio, e ele é usado no diagnóstico de miastenia grave. Então, o que vocês têm que entender aqui? A miastenia grave é uma doença autoimune. Os receptores, né, eles vão agir no receptor nicotínico, meio que degradando esse receptor. E se eu quero diagnosticar a miastenia grave, aí quando degrada, né, o paciente ele fica com flacidez. Eu dou um anticolinesterásico que vai degradar essa enzima e vai aumentar a acetilcolina. Quando eu tenho esse aumento de acetilcolina, eu aumento a quantidade de acetilcolina se ligando ao receptor nicotínico e fazendo a contração muscular. Então, eu consigo ver que realmente era uma miastenia grave, porque quando eu tenho um aumento de acetilcolina, eu consigo reativar esse receptor nicotínico levando à contração. Só que, igual eu falei, é uma ação curta. Então, ele rapidamente leva essa contração muscular, aumenta a força muscular, mas volta ao normal, que seria a doença da miastenia grave. Já a ação intermediária, ele vai tratar essa miastenia, porque a ação dele vai ser maior. Então, aqui eu tenho inibição da enzima, eu aumento a acetilcolina. Com o aumento de acetilcolina, a acetilcolina vai se ligar ao receptor nicotínico e vai levar à contração e o aumento de força muscular. Eu vou até parar aqui um pouquinho só para mostrar para vocês essa questão, porque eu acho que vai dar para entender bem aqui. Olha o que eu tenho nessa questão. Esse que eu não sei falar, tio de Pocahontas, era tido como chefe guerreiro e destinado da tribo Pocahontas, no atual estado americano da Virgínia. Relatos dão conta que eram flácidos. Seus sedões perderam tônus e a elasticidade. Suas pálpebras estavam ficassem abertas com auxílio de seus adjuvantes. Era incapaz de... Oi, pode falar. Tá travando pra todo mundo, acho que vai ter que voltar. Tá travando muito aqui. Ah, tá, desculpa. Ainda bem que vocês falaram. Deu para entender até qual parte? Eu acho que seria bom começar do zero. Tudo travou? A questão. Não, a questão. A questão. Ah, tá. A questão. Ah, tá. Ai, gente, que susto. Achei que era a monitoria toda. Não, então, vou ler para vocês de novo aqui. Se travar, vocês podem me mandar mensagem de novo, tá? Então, tá. O tio de Pocahontas era o chefe guerreiro e destemido da tribo Pocahontas. Relatos dão conta que, apesar de sua bravura, os músculos do velho índio se tornaram flácidos, seus tendões perderam tônus e a elasticidade. Suas pálpebras estavam pesadas. Ele não conseguia enxergar sem que elas fossem abertas com o auxílio de seu adjuvante. Era incapaz de andar. Então, o que eu tenho aqui? Tá falando... Eu não sei se Tessie já explicou para vocês todo o sistema motor, mas tem algumas coisas aqui que a gente já dá para trabalhar, que pode ser que ela vai cobrar. Por quê? A gente sabe que a acetilcolina age em receptor nicotínico, que eu tenho o receptor nicotínico localizado na placa motora. Então, o que eu estou falando nesse quadro? Eu tenho um paciente que ele está com músculo flácido, o tendão perdeu tônus, perdeu elasticidade, pálpebra está pesada e ele não consegue andar. Então, o que eu estou falando aqui? Tudo que está falando é um paciente que ele está com deficiência de nicotina, de acetilcolina na placa motora.
Então, o paciente ele não está tendo contração muscular, ele não está tendo força muscular e ele não consegue andar. E esse quadro clínico é um quadro clínico típico de miastenia grave. Então, o que pergunta? Qual fármaco você utilizaria para reverter o quadro desse paciente e justifique com base no mecanismo de ação da droga e nos receptores envolvidos nesse caso? Igual que eu falei. Então, eu tenho um paciente aqui que ele está com miastenia grave, com flacidez muscular. Como que eu vou diagnosticar? Vocês já sabem, né? Que é usando um anticolinesterásico de ação curta, que seria o hidrofônio, mas ela nem perguntou como que diagnostica. Mas eu só estou comentando aqui para vocês lembrarem disso. E como que eu vou tratar? Com anticolinesterásico de ação intermediária. Então, eu posso usar tanto a fisostigmina quanto a neostigmina. Porque eles vão, aí fala aqui, com base no mecanismo de ação e nos receptores. Então, o que vocês têm que falar? Eu vou utilizar um anticolinesterásico de ação intermediária, citar qual que seria a fisostigmina e a neostigmina, porque eles vão inibir essa enzima, que é a acetilcolinesterase, vão aumentar a acetilcolina na fenda e vão fazer com que essa acetilcolina se ligue nos receptores nicotínicos da placa motora. Então, quando eu tenho nicotina se ligando tem que especificar esse receptor, né, que é o receptor nicotínico, a localização, que está na placa motora, vai levar essa contração muscular e aumentar a força muscular do paciente. Deu para entender aqui? Um fármaco ele vai ser usado para o diagnóstico e o outro para o tratamento. Agora, só comentando dessa ação longa, que é a donepezila. Essa donepezila, ela tem uma ação de retardar a progressão da doença de Alzheimer. Porque meio que foi comprovado que na doença de Alzheimer eu tenho uma deficiência de neurônios colinérgicos. Então, de ação longa seria voltado para a doença de Alzheimer. E os irreversíveis, que é igual eu falei, eles inibem a acetilcolinesterase de uma forma muito mais prolongada, que é o caso dos organos fosforados, dos agrotóxicos e dos pesticidas. Só que, o que acontece? Quando eu tenho esse aumento de acetilcolina, eu vou ter um aumento generalizado. Então, o paciente sempre vai chegar grave. O paciente que usou organofosforado, esses agrotóxicos, ele sempre vai chegar grave, porque eu vou ter acetilcolina se ligando a todos os receptores, tanto os receptores nicotínicos quanto os receptores muscarínicos. Então, quase sempre eu vou chegar a esse paciente com broncoconstrição muito intensa, com a paralisia motora, com dificuldade para deglutir, e muitas vezes pode levar a parada cardiorrespiratória. Eu vou mostrar para vocês aqui duas questões. Gente, eu esqueci de mostrar esse gráfico aqui rapidinho, da miastenia, só que eu esqueci de passar. Só voltar aqui rapidinho, se ficar com vocês. Eu vou ter esses três exemplos aqui. O primeiro é um paciente normal. O potencial de ação dele está normal, a tensão muscular está normal. O B é um paciente que tem miastenia. O potencial de ação dele está lento, porque eu não estou tendo acetilcolina se ligando no receptor nicotínico. Então, o potencial dele é lento. E travou de novo. A tensão também. Então, ele não está tendo contração quando eu... Travou? Bia, só um segundo gráfico. Tá bom. Vou repetir aqui. O segundo é o paciente que tem miastenia. Então, o potencial de ação dele está lento. Então, o que está acontecendo? Não estou tendo acetilcolina se ligando nos receptores nicotínicos, né? São uma doença autoimune. Não estou tendo contração muscular. Já no C, é quando eu administro a neostigmina, que seria aquele que eu falei com vocês, que é o anticolinesterásico de ação intermediária. Então, o que eu tenho aqui? Eu retorno esse potencial de ação que estava reduzido. Então, ela pode, às vezes, cobrar para vocês uma questão de marcar, ou uma questão de interpretação de gráfico, que seria justamente isso. Paciente normal, com potencial de ação normal,
Paciente que tem miastenia, que o potencial de ação é lento, e quando eu dou um anticolinesterásico, eu retorno esse potencial de ação, eu retorno a força muscular, porque eu tenho aumento de acetilcolina. Eu tinha esquecido de explicar isso aqui, por isso que eu voltei aqui, porque muitas vezes ela pode cobrar de uma forma indireta, né, de interpretação. E aí eu falei que os organofosforados, eles inibem de forma irreversível. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho que pensar como que eu vou reverter esse quadro clínico. Eu estou tendo muita acetilcolina. Estou tendo muita acetilcolina ligando a todos os receptores. Uma das opções é voltar com a enzima que eu tinha inibido. Então, a pralidoxima, ela faz justamente isso. Ela reativa a acetilcolinesterase. Então, esse gráfico é justamente para isso. Eu acho que Primeiro, ele está mostrando... Aí, agora Travou? foi. Agora foi. Se tiver travando, vocês podem falar, porque eu não percebo. Mas vocês podem ir avisando. O primeiro, esse gráfico, mostra a ação da acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Primeiro, eu estou tendo essa ação, ok. Quando eu tenho uma intoxicação pelo organofosforado, lembrar que o gasarin, ele é um organofosforado, mas se ela falar gasarin, ela vai falar a clássica também, né? O que eu tô tendo? A enzima, a atividade da enzima caiu bruscamente. Caiu de uma vez. Então, a acetilcolinesterase está sendo inibida pelo organofosforase. Aí eu dou uma pralidoxima. Com a pralidoxima, a atividade da enzima volta a aumentar. Deu para entender isso? Primeiro eu tenho uma queda, depois eu dou uma pralidoxima que reativa a enzima, a acetilcolinesterase. Então, sempre lembrar que quem reativa a acetilcolinesterase é a pralidoxima. Só que eu tenho um envelhecimento da colinesterase muito rápido. Então, muitas vezes, quando eu tenho um envelhecimento da colinesterase, não adianta você dar mais cima, porque o quadro clínico não vai reverter. Aí que entra a importância da atropina. Porque, igual a gente comentou, a atropina, ele é um antagonista muscarínico. Então, se eu estou tendo muita acetilcolina se ligando aos receptores muscarínicos, eu dou uma atropina, porque ela vai se ligar, vai inibir esses receptores muscarínicos e vai reverter esse quadro de broncoconstrição, de parada cardiorrespiratória, de aumento de secreção. Entendeu? Então, os principais aqui seriam a pralidoxima e a atropina. Só que tem o aparecimento da colinesterase. Aí, agora a gente vai falar um pouco. Travou de novo, Bia. Bia, só tirando uma dúvida. Voltou? A atropina, Tá dando pra escutar normal? Ah, gente, travou mesmo. Peraí. Eu vou tentar entrar aqui pelo celular rapidinho. Tá dando pra escutar agora? Sim. Ou tá travando? Tá dando? Tá escutando. Tá bom. Vou tentar continuar. tá. Ô, Bia, Travou. Peraí, rapidinho, gente. Deixa eu só tentar pelo celular. Dá pra escutar agora? Sim, mas Eu vou- tá dando retorno e é bom você tirar o som Eu do... tirei do Isso. computador, né? Se Ô, travar, Bia. vocês podem... Oi, pode falar. Só tirando uma dúvida na outra questão lá, então, a pralidoxina é para administrar de forma inicial e a atropina de forma tardia? Não necessariamente, mas vocês têm que lembrar disso. A pralidoxima ela vai ser realmente importante no início, porque depois eu vou ter um envelhecimento da colinesterase. E a atropina ela não precisa ser tardia, não. Você pode, tanto é que vai ter uma questão que eu vou falar disso, você pode associar as duas, entendeu? A atropina, você pode dar ela no início também. Só que de forma tardia, a atropina vai ser a principal.
porque vai ter um envelhecimento da colinesterase, então não vai adiantar mais dar essa pralidoxina. Ah, tá certo, obrigado. Essa questão 5 vai trazer esse FHC, 59 anos, trabalhador rural. Sem falar trabalhador rural, quase sempre vai estar falando de intoxicação por pesticidas, né? Da entrada em hospital de uma cidade interior com diarreia, fasciculação muscular, visão turva, dificuldade para deglutir, falar e deglutir. Então, vamos por partes. Por que eu tô tendo paciente com diarreia? Não, vou ler tudo, depois eu comento. Aí fala, seu filho relata que 24 horas antes, FHC fazia aplicação de um inseticida na plantação de café, quando queixou-se de aperto no peito e ficou desorientado. O filho decidiu esperar até a manhã do dia seguinte, uma vez que o transporte na região era extremamente difícil. Portando o rótulo do inseticida, o filho de FHC diz que o pai chora muito desde a aplicação do veneno. Segundo informações do cliente, o médico percebe se tratar de um organofosforado. Então, essa questão já falou o que é o composto que agiu. Como é um hospital do interior, que dispõe de poucos recursos, o jovem médico não tem muitas opções para fazer o atendimento. Assinale a alternativa que melhor seria a opção do tratamento. Então, primeiro, tem um paciente que tem diarreia, por quê? Se eu tenho um organofosforato que está fazendo com que a acetilcolina esteja aumentada, eu vou ter um aumento do trânsito gastrointestinal, igual eu falei com vocês. Então, o paciente pode cursar com diarreia. Fasciculação muscular, porque eu vou ter aumento dessa acetilcolina também agindo na placa motora. Visão turva, porque eu vou ter uma miose muito intensa. E dificuldade para falar e deglutir, porque eu vou ter aumento da produção de saliva, né? Então, essas glândulas vão estar sendo muito ativadas, então aumento de saliva. Como eu falei para vocês, é um aumento de acetilcolina generalizado. Então, o paciente também vai chegar desorientado, porque ele também vai ter essa broncoconstrição muito intensa. E aí fala qual que é a melhor opção. Igual eu falei com vocês, a pralidoxima não está errado, mas eu vou ter um envelhecimento da colinesterase. Então, a atropina aqui seria a melhor opção dentro do quadro clínico que citou. Então, a atropina ela vai ser melhor porque ela vai tratar todos esses sintomas e não vai ter essa questão do envelhecimento da colinesterase. Deu para entender? Essa aqui já seria uma questão aberta. Pode falar. Repete para mim o motivo da visão turva? A visão turva é porque eu vou ter uma miose muito intensa. Contração do músculo da íris. E aí vai levar essa miose que vai levar para visão turva. Deu para entender? Deu sim, obrigado. Nada. Ô, Bia, Sim. essa questão do envelhecimento da enzima é por causa do medicamento que vai causar isso ou por causa do negócio que intoxicou ele? Repete para mim, por favor, porque cortou. Eu não entendi esse negócio de envelhecimento da enzima. Eu queria saber se é o medicamento, quando age, que envelhece a enzima, ou se é, tipo, o inseticida que intoxicou que vai gerar o envelhecimento da enzima. É por conta do medicamento mesmo. Porque ele reativa essa acetilcolinesterase, mas o tempo de ação dele é pouco, entendeu? Então, com pouco tempo, ele já vai levar esse envelhecimento da colinesterase e aí não vai adiantar mais. Ele não vai conseguir mais levar a ativação da enzima. Então, o tempo de ação dele é pouco. Deu pra entender? Sim. Ô, Bia, Sim. eu acho que Vanessa perguntou porque, por exemplo, o que causou isso foi o inseticida, né? Então, o inseticida passando 60 a 90 minutos, não adianta mais o outro remédio. Então, tem que ser a atropina. Isso, sim. Uhum. Então, na verdade, ela não tomou outro remédio para ela causar o envelhecimento. Foi o inseticida que causou. Você tá querendo... Repete pra mim o que você quis dizer.
Porque, pelo que você explicou, Vanessa, parece que ele chegou a tomar o outro remédio, né? E isso causou envelhecimento. Mas não, o que causou envelhecimento foi o inseticida, não foi não? Sim, não, sim. É o que, no caso dessa questão aqui, ele não tomou nenhum ainda. Ele Pois não é. tomou nenhum medicamento ainda. O que eu tô tendo aqui seria a inibição da acetilcolinesterase, só. Só o organofosforado agindo. Sim, e esse envelhecimento foi por causa do inseticida, né? Isso, justamente por conta do inseticida. E a pralidoxima só consegue reativar durante pouco tempo. Por isso que tem que ser nas horas iniciais. Entendeu? Aham, é isso mesmo. Ô, Bia, eu não entendi o que é esse envelhecimento da acetilcolinesterase e você precisa entender a fundo isso. O que a acetilcolinesterase faz? Ela degrada a acetilcolina, certo? Só que esse organofosforado, ele vai estar inibindo essa enzima. E aí, quando eu tenho esse envelhecimento, que seria quanto maior o tempo do organofosforado no organismo, maior vai ser esse envelhecimento, maior vai ser o tempo que essa enzima vai ser inibida. Então, com o tempo, você não vai conseguir reativar mais. Com o tempo de intoxicação, eu não consigo mais reativar essa enzima. Entendeu? Ah, entendi. Agora sim. Deu para entender agora? Mas, gente, sempre que lembrar que no início você vai ter que. O interessante é associar os dois. Tanto acho que foi até Gustavo que me perguntou. No início você pode dar tanto a atropina quanto a pralidoxima. Mas nesse quadro, nessa questão aqui, né, que fala que é um hospital de interior, com poucos recursos, e também fala que o filho decidiu esperar até amanhã do dia seguinte, então eu vou ter muito tempo, né, 24 horas depois, não vai ser mais interessante eu usar a pralidoxima, mas sim a atropina. Até havia comentado que dificilmente vai ser o uso da pralidoxima, porque sempre demora muito chegar até o hospital. Mas aí, por exemplo, se chegar dentro de uma faixa de 1 hora, por exemplo, e aí fizer a utilização da pralidoxima, aí vai parar de inibir a acetilcolinesterase? Vai parar de inibir. Aí você vai ter uma ação conjunta, tanto da reativação da acetilcolinesterase, que seria pelo uso da pralidoxima, quanto a atropina, que vai ser um antagonista muscarínico. Então, eu vou ter uma ação conjunta dos dois para reverter esse quadro clínico. Ah, sim, obrigada. Isso que vocês estão comentando é até essa questão aqui, ó, que fala, olha, o paciente é encontrado desmaiado por familiares ao seu lado de um frasco de veneno para ratos popularmente conhecido como chumbinho, que é inibidor da acetilcolinesterase. Imediatamente é levado ao hospital e o médico inicia a administração de atropina mais cloreto de pralidoxima. Justifique a administração da associação neste caso. Então, essa questão até recente foi de prova online. Vocês vão ter que falar justamente isso. Como ele foi levado imediatamente, eu posso fazer uso da pralidoxima, né? E também a importância de associar a atropina para a questão do antagonismo muscarínico, né? Isso deu para entender? Sim. Deu sim. Outra questão que eu coloquei aqui, eu nem vou ler ela toda para vocês porque o quadro é muito parecido. Mas aí fala, qual o possível mecanismo de ação da substância responsável pela morte do grande filósofo? Que é a mesma coisa, né? Intoxicação por organofosforado. A pessoa até colocou aqui, diminuição da transmissão colinética. Não pode colocar de forma generalizada. Vocês vão ter que explicar que a inibição da enzima acetilcolinesterase na verdade, ele errou, né? Aí tem que explicar tudo isso. Aí depois fala, considerando as abordagens da atualidade, como você salvaria... Ai, gente, perdão. Essa questão não era para ter colocado. Essa questão é de bloqueador neuromuscular. Vocês não viram ainda, né? Ainda não. Despolarizante, não despolarizante? Ainda Ai, não. não viu, não. É que geralmente ela dá tudo de uma vez.
Eu não vou comentar ela então, não. É que é o contrário. Mas esses deram para você entender, né? Tanto a atropina quanto a pralidoxima. E lembrar da miastenia grave também, diagnóstico e tratamento. Esses eram o principal que eu ia falar com vocês hoje. Só que me pediram para comentar uma questão da atividade. Aí eu vou projetar ela aqui e vou comentar. Alguém tem mais alguma dúvida disso? Quer me perguntar? Depende de outro assunto. Aí, se pudesse fazer depois que você explicar a questão da atividade. Tá bom. E qualquer coisa vocês podem me mandar no privado também, que eu respondo. Eu vou só projetar a atividade aqui que me pediram. Ai, meu Deus, peraí. Que aí a gente comenta. Como eu faço para aproximar isso? Era essa questão aqui. Aí eu vou comentar com vocês. Era a questão 4. A tabela abaixo representa parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos de beta-bloqueadores adrenérgicos. Aí fala, tem cada um desses fármacos, a seletividade, a solubilidade, a eliminação, tempo de meia-vida e a biodisponibilidade. Primeira pergunta. Qual provavelmente poderá ser administrado em menor dose? Se eu quero um fármaco que seja administrado em menor dose, eu quero saber da biodisponibilidade dele, porque a biodisponibilidade fala do quanto do fármaco que vai atingir corrente sanguínea para atingir posteriormente o local de ação. Então, primeiro, para eu saber o que vai ser administrado a menor dose, eu posso falar da biodisponibilidade. Se estivesse falando aqui de potência também, se tivesse um gráfico falando de potência, eu também iria analisar a potência do fármaco, porque quanto mais potente, menor é a dose que eu preciso. Mas não é o caso da questão. Então, o que eu tenho a maior biodisponibilidade é o pembuterol. Então, ele que vai ser o que eu vou ser administrado em menor dose. Então, a primeira coisa que eu tenho que avaliar aqui seria a biodisponibilidade. Já na questão... Peraí, gente, que eu nem sei o que eu vou fazer aqui. Como que eu mexo isso aqui? 4.2, pergunta. Qual possui maior probabilidade de apresentar efeito adverso? Então, tá. Se eu tô falando de efeito adverso, eu tenho que pensar de duas coisas. Eu tenho que pensar em seletividade. Por quê? Seletividade depende de dose. Sim, isso é certo, né? Quanto maior a dose, menor a seletividade do medicamento. Mas também depende do local que os fármacos vão agir. Então, eu tenho que atenolol e metoprolol, eles têm seletividade para beta-1. Já o pembuterol e o timolol, eles não vão ter seletividade. Então, eu tenho maior risco de efeito adverso, porque eu vou ter o fármaco se ligando a mais receptores. Então, eu tenho um risco maior de efeito adverso. E aí, como que a gente vai diferenciar? Como que eu vou saber se é pembuterol ou timolol? Eu vou lembrar também da biodisponibilidade, que o pembuterol é maior, então ele consegue agir, chegar ao sítio de ação também em uma dose maior. Então, isso diferenciaria os dois, entendeu? E eu acho que também que ela facilitou e nem colocou timolol na questão. Colocou sim. Então, para diferenciar, seria primeiro lembrar da seletividade no receptor e lembrar também da solubilidade. Agora, a gente vai falar. A gente vai estar dando eco, né? Qual deve ser. Qual deverá ser mais fácil? Ô, Bia, Pode falar. seria o timolol ou o pembuterol? O pembuterol. Porque ele tem uma biodisponibilidade maior também, entendeu? Além da ausência de seletividade. Ô, Bia, mas principalmente isso aí olha a solubilidade lipídica, né? Também vai olhar a solubilidade. Sobre efeitos adversos, porque fala que quando, por exemplo, a pessoa tem uma concentração muito grande, né, de gordura, é muito difícil a aplicação de doses, até porque no caso da lipólise, na quebra, é muito... Quando o remédio
mandado para a corrente sanguínea, envia muita concentração de uma vez, acarretando nesses efeitos. Isso, porque assim, quando eu tenho maior solubilidade lipídica, maior vai ser a dose que eu preciso para atingir meu sítio de ação. Porque o remédio ele vai tender a ficar armazenado no tecido adiposo. Isso que você falou. Então, quando eu preciso aumentar a dose dele, eu também aumento a chance de efeito adverso. Isso que Bela falou é porque quando eu tenho um emagrecimento, né? O que acontece? Esse fármaco que estava armazenado no tecido adiposo, ele vai ser liberado. Então, mesmo que eu tenha interrompido o tratamento, eu ainda vou ter a ação do fármaco, porque ele ainda vai estar sendo liberado, porque antes ele estava armazenado no tecido, e aí quando tem essa liberação, né, eu ainda vou ter a concentração do fármaco. Então, você também tem que avaliar tudo isso. Ô, Bia, então a solubilidade, ela sobrepõe a biodisponibilidade, né? Porque, por exemplo, eu pensei assim, a biodisponibilidade do penbutolol é maior, então precisaria de uma menor dose. Aí teria menos efeitos adversos, não, do que o timolol? Sim, mas você não pode ficar focando só nela, igual eu falei, tem que falar tanto da seletividade e da solubilidade também. Ah, sim, entendi. Entendeu? E também, se você for parar para pensar, a solubilidade do timolol não é baixa, né? É moderada. Então, só esse parâmetro também não pode ser avaliado separadamente, não. Tá ok? Ô, Bia, eu até tinha visto que, tipo, os fármacos muito lipossolúveis são um pouco absorvidos, e isso que faz ficar armazenado no caso, né? Sim. Aí, por exemplo, é o caso do fenobarbital. Aí, Sim. por exemplo, eu não entendi muito bem, eu até lembro de teste explicando, mas eu não entendi muito bem aquela questão por que precisa fazer o desmame do medicamento, principalmente nesses casos de fármacos com muito lipofílicos. E fala assim. Por duas questões. Primeiro, por conta da questão, porque ele vai ter uma infecção prolongada, mas quando a gente fala muito de exame, a gente lembra do seguinte. Tá travando, Bia. Ah, entendi. Agora tá dando pra escutar? Vocês vão me avisando. Tá sim. Quando eu falo de desmame, o que eu tenho que lembrar aqui? Quando eu retiro o fármaco de uma forma muito abrupta, eu posso levar ao upregulation, que seria o aumento desses receptores que antes estavam internalizados, eles vão ser externalizados para a membrana. Então, um dos pontos que tem que considerar seria isso, porque o paciente, quando eu retiro de forma abrupta, ele pode ter uma piora desse quadro clínico, então eu tenho que fazer uma retirada gradual. E também da questão da lipossolubilidade, porque se eu tenho que administrar de forma lenta e retirar também de forma lenta. Eu também não posso começar numa dose, porque quando eu vou retirando, eu ainda vou ter esses sintomas, né? Se eu retiro de uma forma muito abrupta, eu vou ter esse fármaco que estava no tecido adiposo, por conta da lipossolubilidade, ele vai aumentar na corrente sanguínea, porque ele vai ter essa lipólise e vai aumentar. Então, eu preciso fazer essa retirada gradual também. Mas você tem que lembrar também da questão do que eu te falei do upregulation dos receptores. Entendeu? Ah, sim, era isso do upregulation que eu não estava lembrando. Como que ela explicou? Obrigada. Nada, principalmente com isso. Aí, a questão 4.3 fala qual deverá ser mais facilmente excretado. Se eu estou falando de excreção, eu tenho que lembrar do tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que seja eliminado metade da dose do fármaco. Então, se eu tenho 100, eu preciso de tantas horas para reduzir a 50, mais tantas horas para reduzir a 25. Aqui eu vou ter o atenolol com tempo de meia-vida de 6 a 9, o metoprolol com tempo de meia-vida de 3 a 4 e o penbutolol de 5 e timolol de 4 a 5. Então, quem tem o menor tempo de meia-vida vai ser mais facilmente excretado. Vocês conseguem entender isso? Porque o tempo necessário para reduzir metade dessa dose vai ser menor. Então,
em 3 horas, eu já reduzo metade. Daqui 3 horas, eu reduzo mais ainda. Então, o metoprolol vai ser o que tem o menor tempo de meia-vida, então ele vai ser mais facilmente excretado. Aí, a última, né, dessa aqui, pergunta sobre, considerando a classe escolhida da questão anterior, assinale a principal reação adversa que a ANC poderia apresentar. Se eu estou falando de metoprolol, eu tenho que lembrar que metoprolol ele é seletivo para beta 1. Então, eu não posso falar em broncoconstrição, porque broncoconstrição seria se ele fosse um antagonista tanto beta 1 quanto beta 2. Então, ele não vai ter uma broncoconstrição muito imensa, não. Mas sempre lembrar que, mas de uma forma geral, ele é Bia, tá beta 1. travando. Então, a broncoconstrição Travou na parte que você falou do metoprolol ser agonista de beta, antagonista. Tá bom. Ah, tá. Obrigada. Então, metoprolol, ele é mais seletivo para beta 1. E a gente sabe que a broncoconstrição é uma ação da noradipina 2. Então, como ele é mais seletivo, eu não posso... Tá travando ainda, Bia. Bia, tá travando travando ainda? ainda. E a gente tá travando, sua voz tá muito baixa. Nossa, gente, peraí. Ai, que péssimo. Deixa eu tentar traduzir aqui. Agora tá dando pra escutar? Agora Já tá. tá acabando, tá? Também troquei aqui. Então, a gente escolheu na questão 4.3 o metoprolol. Bia, não tá saindo som. Bia. O metoprolol, ele é mais seletivo para beta 1. Então, se ele é mais seletivo para beta 1, ele vai... Travou. Tá dando pra escutar? Travou. Você tá me escutando? Agora dá pra escutar? Tá, mas tá baixo, mas tá escutando. Eu vou mandar o áudio pra vocês, mas era só essa que faltava. Podem me mandar no privado, no grupo também, que eu tento responder. Pode ser? Obrigada, gente. Eu vou mandar lá pra vocês. Oi, pode falar. Então, essa ficou metoprolol porque a minha vida é menor? Isso. Uhum. Ah, tá Justamente. certo. Obrigado, viu? Nada. Desculpa, Obrigada, gente, a internet péssima. Nada não, aqui em casa também tá. Valeu, Bia, tchau. Tchau. Obrigada, Bia. Foi ótimo. Por nada.